Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santa Ana, rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus queridos filhos, eu vou dar continuidade então à catequese sobre a contrição perfeita. Essa é a terceira aula, a terceira catequese. Então, para quem não acompanhou ainda as outras duas, eu não vou repetir o tema, né? Então, para quem não acompanhou, eu convido a dar uma olhadinha lá no canal Padre Leonardo Holtz, onde já estão disponíveis os 2 primeiros vídeos com a primeira e a segunda catequese. Resumidamente, né, para quem está começando a acompanhar agora, o que é a contrição perfeita? A contrição perfeita é um instrumento valioso, riquíssimo e precioso nas mãos de todo cristão que deseje conservar na sua alma o estado de graça, mas que não tem acesso fácil ao padre para confissão. Então não posso confessar toda hora, ou então tenho que esperar quando o padre vai vir, ou no mês que vem, ou daqui a 2 meses, eu não sei quando que eu vou estar diante de um sacerdote católico verdadeiramente ordenado validamente, que me possa oferecer sacramento válido. Padre, e nesse meio tempo, se eu cometer um pecado mortal, o que eu vou fazer? E se nesse meio tempo, por uma desgraça, eu vier a morrer em pecado mortal? Ai meu Deus, o que fazer agora? Não se preocupe. A contrição perfeita, ela é capaz de absolver os pecados, mesmo os pecados mortais, mesmo antes de receber, mesmo antes da confissão. Claro que faz parte do processo que a pessoa faça um propósito de confessar assim que for possível, tá certo? Repito, eu não vou entrar mais nesse detalhe porque todos esses conceitos, os conceitos principais já foram trabalhados na primeira e na segunda parte da catequese. Hoje nós vamos para a terceira parte da catequese sobre a contrição perfeita. Quais são os efeitos da contrição perfeita? Então, para o justo é um, para o pecador é outro. Como assim, padre? Então, se aquele que está em estado de graça, a pessoa já está em estado de graça, e mesmo assim realiza um ato de contrição perfeita, obtém um efeito dessa contrição perfeita na sua alma. E aquele que está em estado de pecado obtém um outro efeito. Então vamos ver qual é qual. Quais são os efeitos da contrição perfeita? Para aquele que está em estado de pecado, para o pecador, a pessoa receberá o perdão dos pecados mesmo antes de receber o sacramento da confissão. Lembrando que não está dissociada a necessidade da confissão posterior, quando houver uma oportunidade, tá certo? Então, o efeito da contrição perfeita para quem está em estado de pecado é obter a graça do perdão, mesmo antes do sacramento da confissão. E se a pessoa não está em estado de pecado mortal, se está em estado de graça? Eu estou em estado de graça, mas mesmo assim na minha oração eu fiz um ato de contrição perfeita. Que efeito isso pode ter na minha alma? Para aqueles que estão em estado de graça, ou para aqueles que estão na situação de justificado, né? A contrição perfeita assegura e aumenta o estado de graça, apaga os pecados veniais e perdoa as penas do pecado, firmando e robustecendo a alma no perfeito amor de Deus. Então, só traz benefício para a alma. Quer se eu estiver em estado de pecado, quer eu não esteja em estado de pecado. Aliás, aquele que está em estado de graça e realiza a contrição perfeita ainda alcança muitos benefícios mais. Ou seja, aumenta ainda mais o estado de graça na minha alma, apaga não só os pecados veniais, mas também as
penas dos pecados. Padre, o que são as penas dos pecados? Então, quando nós cometemos um pecado, quando cometemos um erro, uma falha, eu me arrependo desse pecado, vou até o sacerdote, me confesso, me arrependi de verdade, tá? Vou até o sacerdote, me confessei, recebi a absolvição e o pecado foi deletado. Não é assim? Ok. Mas a consequência dele eu ainda tenho que pagar. A isso nós chamamos de pena do pecado. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil da gente compreender. Digamos que estou aqui distraído, caminhando pelo meio da rua. Estou distraído, olhando para ontem, sei lá. E aí vem uma pessoa caminhando na calçada com um celular na mão. E eu esbarro nessa pessoa e eu derrubo o celular da pessoa e eu quebrei a tela do celular da pessoa por causa da minha distração. Não estava prestando atenção, estava olhando para ontem e esbarrei na pessoa, derrubei o celular dessa pessoa, quebrei o celular da pessoa. Tá? Cometi ali uma falta, um delito. Eu então viro para essa pessoa e digo para essa pessoa assim: meu Deus do céu, me perdoa, me desculpe. A pessoa olha para mim e diz: tudo bem, não foi de propósito, eu te desculpo. Ok? Eu cometi um erro, me arrependi do meu erro, pedi desculpa pelo meu erro, fui desculpado pelo meu erro. No entanto, a tela do celular da pessoa não vai se consertar só com um pedido de desculpa. Ou seja, eu ainda preciso reparar. Então, mal comparando, isso é quando eu me arrependi, pedi perdão, obtive perdão, mas eu ainda tenho que pagar a pena do meu erro. Ali no caso desse exemplo em concreto, eu vou ter que levar o celular da pessoa até um local para fazer e bancar do meu bolso a substituição para poder corrigir o erro. Eu vejo uma coisa muito comum que acontece com as pessoas em geral, já ouvi isso muitas vezes, A pessoa acaba de confessar, sai da confissão e diz assim: ai, graças a Deus, agora me confessei, estou me sentindo muito mais leve, então se eu morrer agora, nesse momento eu vou diretamente para o céu. Olha, não quer dizer que seja assim, porque eu fui absolvido da minha culpa, mas a pena ainda não significa que eu já paguei a minha pena. É por essa razão que existe purgatório. Para que serve o purgatório? Para pagar as penas pelos nossos pecados. De que outra forma a gente pode apagar as penas pelos pecados? Através daquilo que nós chamamos de indulgências. O que são as indulgências? Uma maneira de diminuir a nossa pena pelo pecado. Talvez vocês já tenham se deparado, pegar uma oração nesses famosos santinhos, tem ali a estampa de um santinho, aí quando você vira no verso daquele santinho, tem uma oração, não sei se vocês já viram isso em algum lugar, e aí no final da oração, pequenininho às vezes, entre parênteses, vem assim: 500 dias de indulgência. Já viram isso? 2 anos de indulgência, 5 anos de indulgência, tantos dias de indulgência. O que significa aquilo? Significa que para todas as vezes que eu rezar aquela oração, será diminuído na minha conta das penas do purgatório, será diminuído aquilo no meu tempo de purgatório. Digamos que, somando todos os pecados que eu cometi, as penas que eu tenho que pagar no purgatório seja, sei lá, digamos que eu tenha 1000 anos de purgatório para pagar. Então, as indulgências que a gente vai lucrando, vai diminuindo esse tempo. Então, digamos assim, eu tenho 1000 anos. Aí naquela oração ali está dizendo, para quem rezar esta oração, 1 ano de indulgência. Então significa que rezando piedosamente, fervorosamente aquela oração, eu já não tenho mais 1000 anos de purgatório, agora são só 999.
Então, é assim que funciona a indulgência, mas aí a gente deixa para falar das indulgências propriamente numa outra ocasião, porque aqui o tema nosso é a contrição perfeita. Eu só citei isso para dizer o que são as penas, né? Então, para aquele que já está em estado de graça e reza um ato de contrição perfeita, aumenta ainda mais o estado de graça em sua alma, apaga os pecados veniais, perdoa as penas do pecado, firmando e robustecendo a alma no perfeito amor de Deus. E agora, então, algumas dúvidas bem comuns sobre esse tema. São dúvidas recorrentes que muitas pessoas fazem pergunta para o padre. Então, eu selecionei aqui 6 perguntas que são as mais comuns. Não significa que não existam outras dúvidas. Aliás, faço até aqui um pequeno parêntese. Se, mesmo depois de partilhar convosco essas 6 dúvidas, essas 6 questões comuns, se ainda ficar alguma dúvida sobre a questão da contrição perfeita, por gentileza, não hesitem de me perguntar, quer pessoalmente, quando eu estiver visitando a missão, ou pode ser por e-mail também. Me manda um e-mail ou um WhatsApp, né? O e-mail é padreleoholtz@gmail.com, padreleoholtz@gmail.com, e o meu número de WhatsApp está nos grupos da missão. Então, tem uma outra dúvida sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema, por favor, não hesitem. O padre está aqui justamente para isso, para ajudar os fiéis a crescerem espiritualmente, a conhecer mais a doutrina, para conhecer mais a sua fé, tá bem? Então, eu vou partilhar nesse momento agora as 6 dúvidas mais frequentes sobre a questão da contrição perfeita. Primeiro, se a contrição perfeita absolve os meus pecados, mesmo antes da confissão, há ainda necessidade de me confessar depois? Padre, o senhor acabou de dizer que a contrição perfeita absolve os pecados mesmo antes da confissão. Há ainda necessidade de eu confessar depois? De um modo bem grosseiro, eu gosto de fazer comparações para ajudar as pessoas a pensar, né? É claro que eu estou fazendo aqui, vou fazer uma comparação de coisas materiais, e é óbvio que essa comparação fica muito pobre, porque a gente está comparando uma coisa material com algo espiritual que tem um valor absurdamente superior. Mas eu acho que só para a gente ter uma ideia, né? Quando você entra numa loja de eletrodomésticos e você compra um objeto no cartão de crédito, onde você compra um objeto no cartão de crédito parcelado, tá? Entrei numa loja, comprei uma televisão, uma máquina de lavar, seja lá o que for, parcelei no cartão de crédito em 10 vezes. Quando eu faço essa compra, imediatamente você não vai levar aquele produto depois que terminar de pagar a 10ª parcela, correto? Você vai levar aquele produto na hora. Na hora. Parcelei ali no cartão em 10 vezes, mas o produto já sai da loja comigo, se eu puder carregar, obviamente, né? Ele já sai da loja comigo, eu já levei aquele produto na hora. Mas isso não exclui a minha responsabilidade. Depois eu tenho 10 meses pela frente ainda para pagar as parcelas daquele produto. Então, mal comparando, na contrição perfeita eu já recebi a absolvição, mas não significa que eu agora estou isento de cumprir depois, assim que for possível, a execução da minha confissão sacramental. Então, respondendo à pergunta, repetindo a pergunta, se a contrição perfeita absolve os pecados mesmo antes da confissão, há ainda necessidade de confessar-se posteriormente? A resposta é sim. Deve haver o firme desejo de confessar-se ao sacerdote mais tarde, assim que houver uma oportunidade. Presume-se que uma alma verdadeira e perfeitamente cristã desejará naturalmente o sacramento da confissão, pois foi este o meio seguro que o nosso Senhor instituiu para destruir os nossos pecados. Nosso Senhor instituiu a confissão para isto. Assim sendo, a confissão é o meio ordinário pelo qual o cristão combate os seus pecados, ao passo que a contrição perfeita é um meio extraordinário
concedido pela graça misericordiosa de Deus, para que as almas não se percam, sobretudo em locais onde tem escassez de sacerdote, onde o padre passa muito tempo sem ir. Então, para que aquelas pessoas não fiquem ali muito tempo afastados da graça de Deus, mergulhados no pecado mortal, então a graça misericordiosa, a gente falou na catequese passada sobre o coração de Jesus, olha aí, um favor do Sagrado Coração de Jesus para conosco, de colocar esse instrumento a mais para nos ajudar no caminho de santificação, mas isso não exclui a necessidade da confissão posterior, tá certo? 2, segunda questão. O que dizer de uma pessoa que, após ter feito uma contrição perfeita, não desejar confessar-se? E se a pessoa pensar assim, já fiz a contrição perfeita, agora eu já estou absolvido, quer saber de uma coisa? Vou dar uma desperto e não vou procurar o padre, não vou me confessar. O que dizer de uma pessoa como essa? Bom, diremos que tal pessoa nunca teve uma contrição perfeita, mas uma falsa contrição e sem nenhum valor. Em outras palavras, ela continua em estado de pecado. Porque uma pessoa que verdadeiramente tem uma contrição perfeita, ela não vai hesitar em ter no seu coração o desejo de destruir o pecado. Se eu já não tinha o propósito, fiz uma contrição supostamente perfeita, mas eu já não tinha no meu coração o propósito de buscar o sacerdote, de buscar o sacramento, então é questionável se essa minha contrição era perfeita mesmo ou não. Voltando àquele exemplo que foi dado anteriormente, eu fui agir de má fé, fui naquela loja, fiz aquela parcela, mas eu já não tinha intenção nenhuma de pagar, eu só levei o produto e não tinha intenção nenhuma de pagar, nunca tive intenção de pagar aquela parcela. Então, obviamente, que essa transação é fraudulenta e eu vou ter que sofrer as penalidades por isso. Mal comparando, aqui acontece algo similar. Então, para que a contrição seja considerada verdadeiramente uma contrição perfeita, há necessidade do fiel formular no coração o firme desejo de, na próxima ocasião que tiver a oportunidade, que tiver diante de um sacerdote, fazer a sua confissão sacramental. Terceira dúvida. E se a pessoa fez a contrição perfeita, com o arrependimento sincero, com a devida disposição de confessar-se posteriormente, mas, seja por esquecimento, seja por uma negligência, deixou de confessar-se, Deus vai tomar dela o perdão que ele já deu anteriormente? Se a pessoa esqueceu de confessar, passou muito tempo, ela negligenciou isso, mas não foi diferente do caso anterior. Lembra que no caso anterior eu disse, quando a pessoa tem a intenção maliciosa de eu vou fazer a contrição perfeita, mas não vou procurar a confissão depois. Aqui não é este caso. Aqui eu estou dizendo de um caso da pessoa que fez a contrição perfeita, tinha a intenção de buscar o sacerdote, mas aí depois o tempo foi passando, aquilo esfriou, caiu no esquecimento, ou mesmo na procrastinação, e aí acabou que o tempo foi passando e eu não busquei a confissão sacramental. E aí, nesse caso, a contrição perfeita absolve meus pecados. O que acontece aqui? Será que Deus então vai olhar para mim e dizer assim, tá, eu te absolvi os seus pecados, mas como você não confessou ao sacerdote, eu vou te desabsolver? Será que Deus retira o perdão que deu para nós? Resposta, não. Deus jamais volta atrás naquilo que ele faz. Contudo, essa pessoa perde novamente o estado de graça, o que na final das contas acaba sendo inútil, porque veja bem, fui absolvido, verdadeiramente absolvido, mas por causa da minha negligência perdi o estado de graça. Pois se eu me confesso para justamente estar em estado de graça, então percebe que foi um esforço vão? Um esforço vão? Então tenhamos sempre isso em mente quando for feita a contrição perfeita. Não perder a oportunidade de confessar-se na primeira oportunidade, não negligenciar isto.
Ficar empurrando com a barriga, deixar para depois eu faço, depois... Não. Na primeira oportunidade que venha, o sacerdote procure imediatamente a confissão para poder formalizar tudo aquilo que foi proposto por você mesmo diante de Deus no ato de contrição perfeita. Pergunta número 4. Padre, quando que eu devo fazer uso da contrição perfeita? Quando que a gente pode usar a contrição perfeita? Resposta: em todos os momentos e situações da vida. Aliás, eu posso usá-la diariamente. É até recomendável que se faça isso diariamente. Eu sempre tenho insistido nisso, tanto em conversas pessoais particulares com fiéis, tanto em sermões. Eu tenho insistido muito nessa questão, que aliás é uma questão até que é colocada pelo Catecismo Romano. Isso está escrito lá no Catecismo Romano. E eu tenho insistido muito nessa questão do chamado exame de consciência diário. A gente não tem cabeça de computador para gravar tudo. Se eu for tentar lembrar tudo que fez de ruim, tudo que fez de errado, primeiro que a gente peca a todo instante pelo pensamento, virou para o lado, já está pecando, olhou uma coisa, já está pecando, vem um pensamento que eu não cortei, alimentei, já estou pecando. E depois, se eu deixar juntar isso por 2 meses, 6 meses, claro que eu não vou lembrar. Então, que recurso que eu posso utilizar? Por que à noite, antes de se deitar, ao fazer a sua oração da noite, faça a revisão do dia? É muito mais fácil eu me lembrar de tudo que me aconteceu neste dia de hoje do que eu me lembrar do que aconteceu 6 meses, 1 ano, 3 anos, 10 anos atrás. É muito mais raro isso. Então, o exame de consciência diário é algo fundamental e extraordinário para a gente buscar caminhar na graça de Deus. Então ali, vai se recolher, vai se deitar, faça a sua oração da noite, antes de fazer a conclusão das suas orações, faz um examezinho de consciência, pensa no dia de hoje, como foi meu dia hoje? Assim, de uma maneira bem simples. Como foi meu dia hoje? O que eu fiz hoje? Faz uma retrospectiva do dia. Hoje eu acordei, hoje eu tomei café, hoje o que eu fiz hoje ao longo do dia? E aí vai tentando lembrar das falhas que foram cometidas ao longo desse dia. Depois de lembrar delas, formule no seu coração, diante de Deus, um verdadeiro e sincero arrependimento. Meu Deus, me arrependo pelas minhas falhas do dia de hoje. Te peço perdão, meu Deus, por aquilo que eu cometi hoje. E peço com a vossa graça que amanhã eu seja melhor. Eu aprendi uma oração que mamãe me ensinou desde pequenininho. Mamãe me ensinou essa oração. E antes de dormir, eu gosto de fazer essa oração. Senhor, simples assim. Senhor, que amanhã eu vos ame mais do que hoje. Que hoje eu tenha vos amado mais do que ontem e que amanhã eu vos ame mais do que hoje. É muito simples. Que o meu amor por ti hoje tenha sido maior do que o meu amor por ti ontem e que o meu amor de amanhã seja maior do que foi hoje. Que eu possa progredir cada vez mais no seu amor, na sua graça. Vai pedindo perdão a Deus ali. E claro, sendo importante para uma boa confissão posterior, eu sempre recomendo que se tome nota. Claro que não vai anotar em qualquer lugar, nem deixar essas anotações à mão ou com facilidade para qualquer pessoa encontrar, mas seria interessante manter uma espécie de diário. Vai fazendo seu exame de consciência, vai tomando nota, porque quando chegar no dia em que eu estiver diante do sacerdote, eu já tenho ali o meu panorama para preparar bem o meu exame de consciência. É muito melhor do que, o padre vem amanhã, aí hoje eu vou preparar meu exame de consciência, o que eu fiz? Não lembro com clareza tudo. Ao passo que se eu fizer um exame de consciência regular, diário, e aí eu posso, nesse exame de consciência, ao concluir esse exame de consciência diário, eu posso formular um ato de contrição perfeita. Imagina que grande graça! O ato de contrição perfeita é uma maneira extraordinária da gente manter sempre a nossa alma em estado de graça, mesmo que eu não tenha ali, de imediato, acesso à confissão. Então, enquanto espero a minha próxima confissão, entre uma confissão e outra, uso o quê? O ato de contrição. Então, com que frequência eu devo fazer uso? Com a frequência que você quiser, diariamente. Use diariamente da contrição perfeita.
em todos os momentos da sua vida, de forma especial na hora da morte, especialmente na hora da morte. Se a contrição perfeita purifica as almas dos pecadores e eleva o estado de perfeição nas almas justas, deve-se fazer uso dela com toda a frequência, mesmo para aqueles que têm acesso fácil a um sacerdote. Veja, estou dizendo aqui, recomendando que aquelas pessoas que não têm acesso fácil a um sacerdote façam uso da contrição perfeita. Mas mesmo aqueles que têm acesso fácil a um sacerdote podem fazer uso frequente da contrição perfeita. Como eu falei, ela é um meio extraordinário da graça de Deus de manter sempre em nós, em nossa alma, o estado de graça. Ora, se traz um benefício tão grande que consequentemente nos levará à salvação eterna das nossas almas, por que não usar deste artifício? Por que não usar? Quinta pergunta, penúltima. Já que eu posso alcançar o perdão dos meus pecados pela contrição perfeita, não necessito nunca mais confessar com o Padre, certo? Eu peco o quanto eu quiser, basta depois eu fazer uma contrição perfeita e eu já estou pronto. De modo algum. Quem pensa assim não ama a Deus sobre todas as coisas. Quem pensa assim não ama a graça misericordiosa de Deus, que instituiu o sacramento exclusivo para lavar os nossos pecados. Uma pessoa que pensa assim mostra que não tem desejo de romper com o pecado mortal e nem trata seriamente de emendar a sua vida. Em suma, falta a essa pessoa a boa vontade. Em todas as missas, ou pelo menos na maioria delas, nós repetimos o hino que foi cantado pelos anjos na noite do nascimento do nosso Senhor. Doxa en hypsistois Theu kai epi ges erene en anthropois Eudokias. Ou em latim, esse foi grego, né? Em latim, Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Em Lucas 2, versículo 14. Glória a Deus nas alturas, ou glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens de boa vontade. O que significa essa boa vontade? Significa essa abertura de coração a viver na graça de Deus. Portanto, uma pessoa que não tem intenção nenhuma de confessar-se, eu não posso dizer que ela tenha esta boa vontade. Em outras palavras, falta a essa pessoa a graça de Deus, sem a qual a contrição perfeita é impossível. Sexta e última pergunta para a nossa catequese, para essa nossa terceira parte. Ainda teremos mais uma parte, a quarta e última parte. Sexta pergunta: a quem, de modo especial, a contrição perfeita auxilia? Resposta: a todos aqueles que sinceramente desejam adquirir e conservar o estado de graça em sua alma, bem como aos que pecam por costume, isto é, os que de coração desejam vencer seus pecados, mas por fraqueza e força dos maus hábitos ainda caem, vez por outra, no pecado. Lembra-te, poderás enganar-te a ti mesmo e até mesmo aos outros, mas jamais enganarás a Deus. Então, a graça da contrição perfeita vem em auxílio de toda pessoa que realmente, de coração sincero, deseja adquirir e conservar em sua alma o estado de graça. Não quer dizer, padre, mas eu me confessei e depois eu caí de novo nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Isso significa então, padre, que eu não amo a Deus? Veja bem, uma coisa é quando a gente comete um erro, a gente comete uma falha, a gente se arrepende deles e a gente tem um desejo firme no coração, eu não quero mais cometer. Mas depois
por fraqueza, pela nossa própria limitação, pela nossa própria concupiscência, a gente acaba caindo, mas não foi algo que eu planejei ou que eu desejei. Isso não significa que a pessoa não ame a Deus, tá certo? Eu tive já muitas pessoas que fizeram essa pergunta, inclusive uma criança que foi muito interessante, uma menininha que perguntou assim para mim sobre o ato de contrição, né? Ela falou: padre, esse ato de contrição está errado. Eu falei: mas uma criança de 8 anos vem dizer para mim que o ato de contrição está errado? Eu falei: eu quero saber por quê. Eu vou explorar isso. Falei: me explica, filha, por que o ato de contrição está errado? Porque aqui nesse ato de contrição diz: prometo, meu Deus, com a vossa graça, nunca mais pecar. Só que eu saio daqui, padre, e peco outra vez, então eu estou prometendo uma coisa que eu não vou fazer. Logo, isso é errado, ou no mínimo uma hipocrisia. Não, veja bem, não significa que não seja um amor a Deus de nossa parte. Seria uma falta de amor a Deus se eu não tivesse propósito algum de mudar, de emendar a minha vida. Então, assim, eu confesso, mas já saio dali do confessionário dizendo para mim mesmo: eu vou fazer tudo outra vez. Vou fazer. Uma vez eu estava ainda lá na Arquidiocese do Rio de Janeiro e eu trabalhei por 2 anos na pastoral penitenciária, dentro do presídio de segurança máxima de Bangu 1. Sim, eu trabalhei dentro do Bangu 1. Inclusive, eu fiz uma solicitação ao chefe ali, ao diretor do presídio, que eu queria passar. Eu passava 2 horas por semana no presídio. E normalmente os capelães iam ali para poder atender os presos, mas não ficavam internos junto com ele. E eu disse ao diretor do Bangu: eu quero ficar dentro da cela com eles. Mas, padre, isso é muito perigoso e tal. Falei: não, eu assinei um termo de responsabilidade. Eu tive que assinar um termo dizendo que eu, de livre e espontânea vontade, escolhi aquilo e que eu me responsabilizaria se qualquer coisa acontecesse ali dentro. Então, 2 horas por semana eu ficava dentro da cadeia, junto com eles. Eles abriam a cela, me jogavam lá dentro e fechavam a cela e só voltavam para me buscar dali a 2 horas. Olha, é uma experiência que não dá para esquecer. É uma experiência que não dá para esquecer. A gente lida ali com toda a miséria humana. Então, primeiro que eu ficava impressionado de o que roubou a lata de ervilha para comer tá junto com aquele que matou a mãe, sabe? Assim, tipos de crime completamente diferentes. E tá, por causa da falta de espaço, uma cela que caberiam 20 tem 70 ali dentro. É um negócio terrível. 2 horas por semana, mas eu me sentia num inferno. Era um negócio que o tempo parece que não passa. Quando a gente entra naquele lugar infernal, parece que o relógio para. É uma angústia tremenda. É uma angústia tremenda. E eu conversava com vários ali. E alguns mostravam que estavam arrependidos. Eu posso contar isso, em primeiro lugar, porque não se trata ali do sacramento da confissão. E em segundo lugar, porque ainda que se tratasse, eu não tinha consciência naquela época de que minha ordenação ainda era ordenação no rito novo, na missa nova, então nem tinha validade aqui, né? Mas ali não eram confissões, eram apenas desabafos, né? Então tinha alguns que mostravam verdadeiro arrependimento, dizendo: aprendi minha lição, quero sair daqui e quero recomeçar, quero reconstruir a minha vida. Mas tinham outros que com a maior frieza diziam na minha cara: eu fiz, sei quem me colocou aqui dentro, e a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair daqui, eu vou atrás de quem me colocou aqui e vou acabar com a vida dele. Então ele já estava resoluto a sair dali e fazer tudo outra vez com plena consciência e deliberadamente. Então, usando isso aqui como comparação, então não significa que quando a gente vai confessar, eu confesso meus pecados e me arrependo deles, e aí depois que eu sair ali da confissão, seja por um momento de fraqueza, de descuido, etc., eu acabo caindo, seja nos mesmos pecados ou em outros, isso não quer dizer que nós não amamos a Deus.
é, infelizmente, um sinal da concupiscência, da nossa fraqueza, da nossa inclinação humana, como vai dizer muito bem o apóstolo São Paulo. Faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero. Diferente daquele que está obstinado no pecado, esse sim, absolutamente não tem a graça de Deus, porque ele está ali, formalmente tentando fazer uma confissão, mas ele já está dizendo com todas as palavras que vai sair dali e que vai fazer tudo outra vez. Num caso desse, inclusive, por exemplo, se uma pessoa chegar nesse estado para a confissão, o padre nem pode ouvir essa confissão, nem pode dar essa absolvição. E caso o padre dê a absolvição, essa absolvição é completamente inválida, esse sacramento não é válido. Por quê? Porque não houve ali uma predisposição ao arrependimento. Bem, por agora eu vou ficar aqui nessas 6 questões. Repito, se ainda houver qualquer dúvida, é só perguntar para mim, é só escrever para mim, que terei o maior prazer em ajudar e responder. E na próxima catequese, então, será a 4ª e última parte da contrição perfeita, que serão as conclusões finais. Glória ao Padre, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Que em todas as coisas seja Deus glorificado, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.